vamos prosseguir com as nossas considerações. Vamos, nesse momento, responder as perguntas que nos foram formuladas e que nos forem formuladas, né? Temos aí bastante tempo para a gente poder esmiuçar essas questões e, se houver algum espaço final, eu faço uma consideração final e a ideia, combinando aqui com a Neuza, é que a gente não ultrapasse 11h30, né? Mas antes de meio-dia a gente acaba, né? Certamente antes de meio-dia a gente acaba. Vamos começar. A mudança comportamental se faz necessária, mas como a psicologia pode ajudar para que a grande massa comece a entender e efetivamente mudar comportamentos equivocados? A psicologia, e essa é uma questão interessante, não tem o objetivo de lidar com massas. Isso é uma coisa muito importante que a gente fale. Por quê? Porque a ideia, eu estou dizendo de maneira geral, é claro que há uma psicologia das massas, né? Mas de uma maneira geral, a ideia eu discutia isso em um outro seminário, a ideia do ser coletivo, né, do ente coletivo, não é o escopo principal das propostas, tanto psicológicas como psicoterapêuticas. Por quê? Porque o enfoque da psicologia, da psicoterapia e das ciências e doutrinas psíquicas é trabalhar o indivíduo. O indivíduo melhorando-se, o indivíduo ajudando-se, o indivíduo autoburilando-se, ele está legitimamente, né, num processo de transformação muito mais genuína, né, porque será algo que não será forçado, mas será algo autêntico na sociedade onde ele está inserido, refletindo, portanto, no coletivo. O que é que eu quero dizer com isso? É que a psicologia trabalhando os indivíduos mais do que as instituições, eu acho que leis e instituições é mais da alçada do mundo jurídico, por exemplo, das ciências sociais que lidam com sociedade enquanto ser coletivo, né? Claro que eu estou dizendo aqui em termos mais assim abrangentes, trabalhando com estereótipo, né? Claro que essas áreas elas se interrelacionam o tempo todo, né? Há pontos de convergência, elementos em comum. Mas de maneira geral existe esses pontos de interseção, né? Esses relacionamentos, essas interações. Então, a psicologia, portanto, se propõe a examinar o ser humano, o indivíduo, né? E porque a ideia do ser coletivo me parece que não é um escopo ou não é algo que é muito valorizado, não é algo que mereça a atenção das doutrinas comportamentais. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no ser coletivo e numa psicologia de massa, a gente pensa o seguinte, que quase sempre quando a gente trata as massas psicologicamente, a gente percebe que as massas tendem a reproduzir comportamentos que sejam nivelados por baixo da maioria da população. Dizendo em palavras mais simples, quando a gente pensa em psicologia de massa, a gente pensa em nazismo, a gente pensa em mensagens destruidoras que arrebataram multidões incautas e quase sempre invigilantes. Então é mais ou menos essa ideia, mais ou menos essa proposta que surge, né, e que chama a atenção. Então, por exemplo, muitas coisas a gente faz em grupo que a gente não tem coragem de fazer individualmente. É a torcida de futebol que em grupo se sente encorajada de matar o outro, né, de espancar alguém, de linchar publicamente. O indivíduo que queima um índio, por exemplo, que é acompanhado por amigos, né, os amigos que queimam um índio, a gente viu isso há alguns anos, né, e assim por diante. Alguém que espanca, por exemplo, uma garota de programa na rua, né, um morador de rua, e assim por diante. Então, quase sempre nessa psicologia de massa, os indivíduos tendem a atuar de uma maneira quase sempre inferior, negativa, de uma maneira quase sempre reduzindo-se àquilo que a gente tem de pior. Por isso, a ideia de trabalhar o indivíduo naquilo que ele tem das suas potencialidades, né? Daquilo que ele tem de melhor, para que aí, sendo trabalhado, ele possa iluminar, que ele possa brilhar, que ele possa fulgir na sociedade. Então é mais ou menos essa ideia que na pergunta está embutida, né? Que é entender e efetivamente mudar comportamentos
equivocados. Então, esses comportamentos equivocados serão modificados e transformados nesse trabalho de autoconhecimento, de autoconsciência, de vivência interior. Bom dia. Como a crise é interior, fazendo a reforma íntima, estamos ajudando no controle dessa crise, sem sombra de dúvida. Não apenas no controle, mas na superação da crise. Não apenas na administração momentânea da crise global, mas, sobretudo, contribuindo para a eliminação da crise geral. Porque se a crise coletiva, geral, material é o resultado das nossas pequenas crises, é natural que, se a gente se ajustando, a gente vai contribuir de maneira sadia para uma sociedade mais justa e mais feliz. Não nos esqueçamos, e hoje há um documentário sobre isso, falando que a crise, por exemplo, norte-americana, que se abateu na América do Norte em 2008, aproximadamente, já se sabe que há fortes indícios de desonestidade na Bolsa de Valores, de investimentos escusos, né, de ações no mercado de capitais que eram inadequadas e ilegais, de pequenos ilícitos na economia americana. O que é que eu quero dizer com isso? É aquilo que Divaldo Franco costuma dizer nas suas palestras, de que a crise é moral. A nossa crise é moral. O choque dos nossos valores, os nossos conflitos, as nossas experiências, os nossos equívocos até as nossas oscilações. Só que quem permanecer perseverando, atuando do bem e superando, este será salvo, como dizia Jesus. Aquele que perseverar, pegar a sua cruz e seguir após mim, será salvo. O que é que a gente vê, no entanto, é criaturas se periclitando, se desestruturando e adotando o comportamento rebelde, agressivo e indo nas... Eu vejo espíritas, por exemplo, nesse cenário político, por exemplo, indo na onda. Eu não estou dizendo para a gente não participar politicamente dos acontecimentos como cidadãos, né? Como indivíduos que fazem parte da sociedade civil, de a gente ter o direito de a gente opinar, de a gente se expressar, mas espíritas que se desequilibram sabendo dos processos espirituais que estão por detrás disso tudo, sabendo das necessidades provacionais nossas, nós sabemos que há uma dimensão espiritual por isso, e se desequilibrando para ir para bate-boca, para ir para a rebeldia, para apelar de, em nome do bem, pegar com armas de agressividade para violentar o mal em nome do bem, nunca deu certo. Nunca deu certo essa proposta. Então, esses estão se perdendo, porque estão adotando a postura de se despreocupar do mundo interior para sair por aí e serem salvadores da pátria. Normalmente são pessoas hipócritas, pessoas que perdem o controle de si mesmas, que não conseguem enxergar a própria sombra para achar que tem luz para iluminar a vida alheia. A gente tem isso, por exemplo, em movimentos religiosos. No passado, havia uma espécie de caças bruxas da chamada pureza doutrinária. Quem é estudioso do espiritismo sabe desses tempos, que está um pouco ultrapassado. A ideia de pessoas que eram quase que representantes de Allan Kardec na Terra, de até procuração assinada por Kardec. E saía por aí dizendo quem era kardeciano, quem não era, quem estava correto na doutrina, quem não era. Não precisamos disso. Em vez de sair por aí combatendo as pessoas, façamos o certo. Estudemos o certo. E iluminemos as consciências, esclarecendo aquilo que está certo. Em vez de a gente ficar combatendo o que está errado, porque quando a gente está combatendo, a gente está falando, está fazendo propaganda do que está errado. Silenciemos o mal e promovamos o bem, fazendo propaganda do bem. Então, pessoas bem intencionadas, autores consagrados do passado, que por incompreensão crucificaram até pessoas respeitáveis no movimento espírita. Eu me lembro de quanto Chico sofreu por isso, porque foi visto como algo que estava fora, por exemplo, do pensamento kardeciano. Imagine, André Luiz quando chegou. Divaldo Franco, que padeceu por conta de intolerância de outros confrades. E nós temos visto, de vez em quando, isso recrudescer no movimento espírita atual. Pessoas que nem têm luz própria, que não arregaçam as mangas para trabalhar, e estão aí tentando fulminar e agredir pessoas respeitáveis, que têm um trabalho, que têm uma dedicação, que são seres humanos que erram, que ninguém nesse movimento é perfeito, mas que não fazem o mínimo e procuram metralhar aqueles que estão servindo no bem e que estão fazendo alguma coisa. Então, são atitudes covardes que envolvem o nosso movimento, mas tudo isso é compreensível.
Porque ainda é o nosso nível, a nossa mentalidade estrutural, né? O nosso nível de consciência. Então, nós iremos superar a crise sendo pessoas saudáveis nesse momento onde tanta coisa tem de adoecida. Relações familiares adoecidas, relações afetivas adoecidas, relações de amizade, práticas profissionais, condutas íntimas e pessoais adoecidas. Em vez de nos preocuparmos em sermos os salvadores da pátria, procurarmos nos medicar, nos iluminar, crescer interiormente. Essa, mais ou menos, é a ideia que perpassa. Por isso que Jesus dizia que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. É a obra divina no coração dos homens. Então, são esses itens que nós precisamos priorizar. Ou seja, se é a obra divina no coração do homem, é necessário trabalhar o coração do homem. Portanto, em vez de ficarmos preocupando-nos com a iluminação alheia e esquecendo da própria, preocupemo-nos com o nosso próprio burilamento, com o nosso próprio autoaperfeiçoamento. E faremos o melhor para iluminar a sociedade. Alguém vai dizer, mas isso é tão pouco, parece que não vai mudar a correnteza coletiva que está aí. Será? Pensemos. Um Mahatma Gandhi faz a diferença? Agora imagine se houver um Mahatma Gandhi em cada bairro da Bahia. Um Chico Xavier em cada rua de Lauro de Freitas. Eu acho que a gente vai ficar aposentado, não vai precisar nem fazer muita coisa. Porque às vezes uma pessoa, a depender do seu foco, contribui muito. E é só uma. Então, se alguém realmente conseguisse evangelizar, eu sei que a tarefa não é fácil. Às vezes demora uma encarnação inteira. Mas quando conquistada é para sempre, esse indivíduo será um foco de luz e a luz nunca é apagada pela treva. Pelo contrário, é a luz que diminui a intensidade da escuridão. Bom dia. Temos condições de resolver os problemas exteriores sem resolver os interiores? De maneira geral, não. De maneira geral, nós temos, por exemplo, limitações internas que precisamos resolver para nós compreendermos o outro. É claro que isso não pode ser levado de maneira absoluta, porque senão, por exemplo, se a gente for levar isso ao pé da letra de maneira total, a gente vai dizer que uma pessoa, por exemplo, num atendimento fraterno da casa espírita, só deve orientar alguém quando estiver praticando tudo. Mas se ele estiver praticando tudo, não vai ter, nem mais estar aqui, vai estar desencarnado já no reino dos céus. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não vai levar isso às últimas consequências, porque todos nós somos espíritos fragilizados. A grande verdade é que todos, com algumas exceções, estamos muito doentes. Muito doentes em tratamentos. Alguns mais doentes, porque em vez de estar tratando as doenças, estão perturbando ainda mais o seu tratamento e perturbando os outros. E outros que já perceberam e tomaram consciência da sua própria enfermidade e estão procurando se tratar. Estamos, aliás, procurando nos tratarmos de maneira geral. Então, a verdade é que é óbvio que a gente não pode levar a última consequência, senão eu não vou fazer nada até que eu não consiga praticar tudo que está no Evangelho. Não podemos chegar a esse absurdo. Até porque a gente não vai praticar tudo para depois fazer o bem. A gente vai fazer o bem para conseguir praticar tudo. O bem vai ser uma espécie de incentivo para a gente se aperfeiçoar. Porque o bem é o próprio meio para que a gente seja cada dia um pouco melhor. Então, isso é interessante a gente pensar, né? E é interessante pensar que é óbvio que, por exemplo, vou ilustrar com um exemplo aqui, um exemplo irreal, mas que pode acontecer na vida. Imaginemos, por exemplo, um médico que tem um problema de uma dependência química e está ajudando um paciente, por exemplo, a superar a dependência química. Pode. E às vezes, até a sua própria experiência pode servir de laboratório de referência para tirar o outro, porque ele sabe o que é aquilo, né? E pode ajudar a tirar o outro daquela situação e ajudá-lo também a sair. Claro, tem uma colocação em psicologia que diz o curador ferido, né? Aquele que tem demanda também compreende o outro e sente igual ao outro porque sabe o que é, porque passa na pele a mesma coisa. Só que é óbvio que quanto mais a gente vivencia e resolve os nossos problemas internos, mais a autoridade moral, mais o nosso discurso tem sabor de verdade e mais conseguimos chegar no coração das pessoas
para poder não resolver o problema delas, mas ajudá-las, estimulá-las. Por que Jesus é a referência máxima? Não porque Jesus não passou pelas experiências nossas. Passou. Mas porque ele conseguiu passar e ter o know-how, né? Ter o currículo. Eu passei, eu sei o que é, mas não apenas isso. Eu sei o que é também, eu sei como é que corrige, porque eu também já passei pela correção. Né? Porque a ideia, meus amigos, não é apenas errar para aprender. Né? Se fosse apenas errar para aprender, haveria indivíduos que ficam errando a vida inteira e não necessariamente aprendem com erro. Não é aprender com erro. Né? É como eu lido com o erro. Eu vou aprender e vou crescer com o erro a depender de como eu corrijo esse erro. Como eu administro esse erro. Como eu gerencio. Allan Kardec, quando fala do arrependimento em o céu e o inferno, vai dizer que o arrependimento é o passo para mais tarde a reparação do mal. Mas o arrependimento que a Kardec se refere não é esse arrependimento de, pô, tô mal e amanhã eu tô fazendo a mesma coisa de novo. É arrependimento de se dar conta e dizer, nunca mais. Vou tentar me renovar. E é mesmo que voltar a cair e tiver a mesma experiência, renovar o propósito de novo, eu vou renovar os meus votos. Porque, por exemplo, é isso que aconteceu com Pedro. Eu não citei Pedro, que era o líder do colégio apostólico. A negação que Pedro fez foi a tradução de que ele não conhecia a si mesmo, que ele ainda não tinha autoconsciência. Ele não conhecia os seus limites. Jesus conhecia. Então, quando Pedro negou Jesus, estava negando ele mesmo. Porque ele achava que era mais do que realmente ele era. Olha o orgulho. Então, o erro foi uma experiência rica, que ele foi até o fundo do poço. Né? Emmanuel diz que ele chorou até quase enlouquecer de remorso. A partir daí, ele conseguiu agregar aquela experiência e corrigir o erro. Ele percebeu que ali agora ele tinha conhecimento das suas fragilidades. A partir dali ele foi conciliador, ele sabia entender o próximo, ele não era mais preconceituoso, ele erguia o irmão caído, mas precisou desse processo. Né? Então, como eu corrijo os equívocos, como eu lido com essas experiências é o que há de melhor, né? Para que a gente possa entender as questões que nos norteiam. Então, claro que quanto mais autoridade moral eu tenho, quanto mais vivência eu tenho na superação dos meus problemas, maior penetração eu vou ter na vida das pessoas, no sentido de ajudá-las a também superar os seus equívocos. Não no sentido de resolver, repito. E é óbvio que à medida que eu consigo vivenciar as práticas do bem, eu influencio mais. É óbvio. A agressividade estava relacionada ao medo. Gostaria de saber por que o agressivo se expõe ao risco até de morte, se a causa é o medo. Em verdade, é interessante a gente pensar, agora que eu entendi a pergunta, é interessante a gente pensar o seguinte, o assaltante, o bandido, é alguém transtornado. Mas por que ele tem medo? Porque ele agride antes de ser agredido. Porque com medo, ele bota para fora a agressividade. É óbvio que ele está arriscando a vida dele. É óbvio, né, que ele está arriscando a vida dele. Mas o temperamento da agressividade e da agressão por esse temperamento, por essa postura, por esse repertório, não revela necessariamente coragem. Ainda que a vida física dele está em risco. Mas por que coloca em risco? Porque são pessoas vazias. Algumas usuárias de droga, cujo psiquismo está alterado. Então não tem noção do valor da vida e desperdiça a própria existência. Mas é uma pessoa profundamente medrosa. No inconsciente há muitas culpas e medo que coloca para fora através da agressividade. Né? Uma agressividade que tem em relação a si mesmo, porque toda pessoa que é agressiva, toda pessoa que acusa, toda pessoa que persegue, é uma pessoa que no fundo está de mal consigo mesmo. Uma espécie de insatisfação que coloca para fora. Vejam as redes sociais. Né? Nós exibimos muita coisa, né? Nós temos a tendência de exibir muita coisa e todo exibicionismo excessivo é sinal de que algo não vai bem com a gente e que a gente está insatisfeito. Então a gente exibe uma coisa muito linda, uma coisa muito bela, uma maravilha de vida,
como uma espécie de compensação daquilo que a gente está vivendo. Porque quem está bem consigo mesmo, quem está satisfeito consigo mesmo, não precisa ficar propalando, exibindo. Eu não estou dizendo para a pessoa não compartilhar também seus momentos felizes na rede social. Mas vocês estão entendendo o que é um excesso, né, do que não é. Né? Então, nós temos extravagâncias nesse sentido. Né? Revela ali alguma coisa que não vai bem. Porque quem está satisfeito consigo mesmo não precisa desses expedientes. Da mesma forma que o erotismo exacerbado, vazio existencial. Quer ver uma outra coisa que muita gente não percebe? Esportes radicais. Recentemente teve uma entrevista, teve uma reportagem, né, de alguns mergulhadores em um canal de televisão conhecido, de alguns mergulhadores que se despediam da família para mergulhar, porque não sabiam nem se ia voltar, por conta da pressão atmosférica, né, pode romper vasos, estourar tudo internamente no corpo da pessoa, à medida que a pressão atmosférica vai se dando. E pais de família e tudo, então se despedem da esposa, dos filhos, etc., das mães, e mergulham por conta da adrenalina do esporte radical. Eu não tenho nada contra o esporte radical. É respeitável. Mas você sabendo que está colocando sua vida em risco, como outros esportes radicais, o que é que está por detrás disso? Será que não existe um vazio existencial? Que a pessoa quer agora compensar ou diminuir através da adrenalina dos esportes radicais, se colocando em risco e se desencarnar? Chega no mundo espiritual como suicida indireto. Porque não estava arriscando a vida por um bom propósito. Não estava no bem, por exemplo, e foi pego de surpresa e acabou morrendo. Sabe do perigo e está correndo perigo e está ali brincando com fogo. Então, desencarna, às vezes, como suicida indireto. Então, a nossa crise, meus amigos, é uma crise moral. Não é apenas uma crise financeira. E essa questão da agressividade tem a ver com isso, né? Uma outra pergunta. Assim como a tristeza é importante, a raiva também é necessária para a sobrevivência? Sem dúvida. A raiva é um mecanismo que, a princípio, tem um componente fisiológico. Eu, por exemplo, tomo um tapa e vem uma onda de adrenalina que a suprarrenais descarrega, mesmo sem eu querer, é fisiológico, descarrega na corrente sanguínea, eu fico ruborizado, né? Vem uma onda de indignação, isso é fisiológico. A raiva, a indignação, é uma reação do sistema nervoso central. Daí, eu agasalhar essa raiva e ficar planejando fazer o mal ao outro, dar na mesma moeda, já é ressentimento. Se a raiva é fisiológica, o ressentimento é moral. A raiva nem sempre a gente escolhe. Vem a onda de raiva. Mas o ressentimento é alguma coisa deliberada, alimentada, cultivada, que eu agasalho no meu mundo íntimo. E é isso que eu preciso superar. Então, é natural que nesse caldo de cultura, né, nesse paradigma, nesse exame, nessa imagem, nós possamos reconhecer que a gente tem raiva. Todos nós temos, santos ou não, todos nós vivemos momentos de indignação, de raiva, mas a raiva não é necessariamente negativa, porque eu vou ficar fingindo que eu não sinto as coisas, daqui a pouco vem dor de cabeça, vem infarto no miocárdio, vem AVC, né? Porque às vezes a gente se excede, né, nessa questão. Agora, eu escolher ficar alimentando a raiva, eu estou adoecendo. Estou me intoxicando, estou me fazendo mal, estou me agredindo e vou comprometer minha saúde. Então, é essa questão, né, que a gente precisa aqui discernir. Como equilibrar essas emoções? Aprender a usá-las no momento certo, examinando o efeito e a consequência do uso dessas emoções no nosso dia a dia. Se eu tenho uma raiva, como é que eu vou usar a raiva? Fazendo gesto obsceno para o outro no trânsito também? Xingando a mãe do outro que não tem nada a ver com a história? Ofendendo a pessoa? Entrando num racha? Então, eu preciso canalizar de uma outra maneira. Eu preciso canalizar aquela energia de uma outra forma. Nem reprimir, nem explodir. Explodindo, eu fico com remorso e fico com uma certa ressaca moral. Implodindo e reprimindo, eu fico neurótico e posso somatizar em alguma doença, em algum conflito, principalmente na área gástrica e em enxaquecas. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso diluir isso, atuando no bem, direcionando para o bem. Então, por exemplo, eu tenho muita energia, muita agressividade. Eu uso essa agressividade para o bem, atuando no bem, dedicado ao bem. É a mesma energia.
Eu uso essa agressividade para passar no concurso. Eu acho que esse microfone está com obsessor, né? Eu uso essa agressividade para passar no concurso. Olha a agressividade, o foco. Né? Então, ou do guia, né? Para acordar quem dorme. Então, é a mesma energia, só que é uma questão de direcionamento. Eu não citei Saulo. Saulo era muito agressivo. Ele direcionou essa agressividade para a expansão do evangelho no mundo. Indo para lá e para cá, viajando e divulgando o cristianismo, enfrentando pedradas. Era a forma que ele tinha de superar as suas anfractuosidades, as suas limitações de uma maneira sadia, né, dosando, direcionando, porque é a mesma energia, é uma questão só de dose. Ele era violento, agressivo, ele direcionou aquela mesma energia e se tornou uma pessoa determinada, perseverante, disciplinada, dedicada ao bem. Então, vejamos, né? Pedro, medroso, instável, direcionou, fiel, dedicado, amoroso, conciliador. Então, é interessante isso, né? Como há pontos em comum desses elementos, né? Que dizem respeito a esses processos espirituais, né? Querido amigo e irmão Flávio, a pessoa está agradecendo aqui, e está parabenizando as minhas colocações, né? Deixou o contato aqui, posso entrar em contato. Nós lemos já essa. Jó teve realmente tamanha paciência. Cabe o ditado popular paciência de Jó. É um ditado porque, em boa parte da sua experiência provacional, segundo a colocação bíblica, ele realmente foi um símbolo da paciência. A ideia de alguém fiel, dedicado. Ele oscilou. Ele teve um momento que ele chegou a dizer: por que Deus faz isso com a criatura que lhe é fiel? Né? Por que alguém que quer morrer continua vivendo e aqueles que não querem morrer morrem? Ele estava falando da angústia, da melancolia e até de um certo sintoma de humor deprimido, né, que ele vivia, e naquele momento, como um símbolo de alguém que está passando pelas lutas e que em alguns momentos tem oscilações. A oscilação é perfeitamente natural. Quem de nós nos desafio não pensou em: será que não seria melhor desistir? Mudar de curso na minha vida? Quem de nós não teve isso? Quem de nós não passou por essas tentações? Né? O importante não é ter tentação, é o que é que a gente faz com as tentações. Como a gente agora direciona as tentações. Eu acho que essa é a última pergunta. O que eu mais... Temia me sobreveio. Ah, sim. O que eu mais temia sobreveio, que é a referência a Jó, né? É verdade, que é a questão que eu estou dizendo da polaridade, né? O temor, o ansiar, o esperar, como isso vem, né? Porque, na verdade, o medo, se a gente tivesse aqui outro dia, a gente fazia um seminário sobre medo. O medo é uma das emoções mais básicas e, por incrível que pareça, quando eu vitalizo o medo e eu alimento o medo, eu, na verdade, estou buscando o objeto de que eu tenho tanto pavor. Ou seja, eu no fundo estou correndo atrás daquilo que eu tenho medo, porque o medo me faz vincular àquilo de quem ou de que eu tenho repulsa. O medo tem essa característica. Quanto mais medo eu tenho, esse fantasma cresce, mais eu estou pensando e vitalizando e me atraindo para o objeto de medo, para o tema, para o assunto, para o elemento temático do medo. Por isso a gente costuma dizer: você quer unir, você quer se vincular, tenha medo, odeie. Porque tanto o ódio quanto o medo vinculam as pessoas. O que liberta é o amor. Porque o amor desalgema as criaturas. Torna as criaturas livres, felizes, saudáveis. O amor tem esse condão. O amor tem essa característica. Então, é a característica da mensagem mágica. Por isso que Jesus recomendava a experiência do amor. Nós temos ainda uma pergunta. Na logoterapia de Viktor Frankl, há um capítulo dedicado ao vazio existencial. Há algumas décadas, como uma visão
profética do que vivenciamos hoje em nossa sociedade com relação à perda do sentido da vida. Enquanto espíritas e profissionais que lidam com sofrimento psíquico, como intervir para ajudar aqueles que passam por momentos assim? Estamos diante de uma questão muito delicada. Aqui foi colocada uma questão muito importante, que é o sentido, né? O ser humano é o único animal que dá sentido e propósito às coisas. E um dos temas da logoterapia que eu acho que nós, espíritas e profissionais de saúde, devemos ter é essa conexão com o sentido, né? Porque, como nós falamos aqui do sofrimento, dar sentido ao sofrimento também é uma forma, né, de lidar com o sofrimento de uma maneira melhor. Por isso que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Né? Torna suave. Não quer dizer que vai desaparecer necessariamente. A morte de um ente querido, por exemplo, nos marca profundamente, como eu disse. Né? Então, é algo que nos marca profundamente. É uma das dores mais cruéis. Pessoalmente, eu acho que um filho sequestrado, que a gente não sabe se morreu ou se não, parece ser uma dor ainda mais atormentadora, porque a gente não sabe nem se continua procurando, buscando, ou se considera que ele desencarnou, que ele faleceu, que ele foi assassinado. Parece ser uma angústia maior do que a própria perda de um ente querido. A dor de uma calúnia também. Pessoalmente, acredito que seja também no mesmo nível pior. A dor de ser caluniado, né? De ser enxovalhado publicamente. Então, tudo isso são, portanto, características que dizem respeito aos nossos desafios. Mas nenhuma dessas dores tem o poder em si mesmo de nos abater, senão com o valor que eu dou a elas. Porque, por exemplo, a depender do valor que eu dou, valor simbólico, claro, que eu dou, à dor da perda de um ente querido, a experiência de uma separação, a experiência de uma calúnia, é o valor que eu atribuo. É o valor do que eu vejo nos outros e do que eu acho que os outros veem em mim. É o valor de como eu posiciono, como eu me enxergo e enxergo as pessoas na vida social. Então, tudo tem a ver com o que eu valorizo psiquicamente. Eu acho que esse é um caminho. Mas eu acho que essa pergunta engloba algo muito mais profundo, que é a questão das abordagens na saúde psíquica dos profissionais dessa área. Eu, pessoalmente, acredito que as ciências psíquicas estão ainda engateando. Ainda tem muito que se saber, ainda muito que se conhecer nessa área. A gente ainda sabe pouco do psiquismo humano, do inconsciente, menos ainda da consciência. Então, isso é importante saber. E é claro, vale a pena um viés de transcendência nas nossas tentativas de abordagem. O que não significa dizer que é um discurso espírita para um paciente, por exemplo, que não é espírita, que a gente tem que respeitar a convicção religiosa dele. É uma tentativa de levar a criatura à transcendência, né, a uma relação com o sagrado, uma relação com algo que é para além da matéria. Como a gente consegue fazer isso? Esse é o desafio. E eu entendo que esse como não tem um único caminho, porque vai depender da pessoa. Vai depender de como a pessoa se apresenta e qual é a demanda da pessoa para, a partir daquilo que a pessoa tem e apresenta, a gente conseguir encontrar os gatilhos para levá-la à transcendência. Não é um fenômeno fácil, não é simples, é muito sofisticado e sutil, mas é possível. Se Jesus olhava para nós e conseguia, com a sua penetração psíquica, retirar-nos das trevas da agonia, ele nos disse que poderíamos acionar os mesmos recursos se o quisermos. E em alguns momentos os apóstolos, em momentos de inspiração, reproduziram as práticas do Mestre, por causa desses recursos que estão à disposição de todos nós. Claro que não na mesma proporção, mas podemos chegar lá, através do exercício. Né? Então é interessante a gente pensar na autoconsciência como sendo essa noção de nós mesmos e noção das coisas ao nosso redor. Eu me lembro que em Adelino da Silveira, em Chico de Francisco, um senhor se aproximou, muito transtornado, na fila do grupo espírita da prece, e quando chegou a vez dele, ele cochichou uma coisa no ouvido de Chico e ficou ali cochichando. E depois começou a chorar e começou a gritar, me perdoe, e saiu correndo. Adelino da Silveira se aproximou e disse, Chico, o que foi que aconteceu? E Chico Xavier respondeu, não, esse nosso irmão me parece que não simpatizava muito comigo e estava com a arma aqui. Tirou a arma da cintura e disse, eu vim aqui para lhe matar. E eu apenas respondi para ele que seja feita a vontade de Deus.
e ele entrou numa crise. Quer dizer, não era o que o Chico falava, talvez o que dele se irradiava naquele momento tocou o rapaz. Mas essa autoconsciência. Porque na cabeça de Chico, como ele já tinha os olhos do espírito, meu filho, o que é que você vai fazer? Você não vai fazer nada demais. Você só vai destruir o corpo. E aliás, se você destruir o corpo, eu vou ótimo, porque sendo vítima de um assassinato, eu chego muito melhor. Essa é a noção da vida do espírito. A gente vai dizer, não, peraí, minha conta bancária ainda. Ainda quero namorar muito aqui. Essa é a nossa noção, porque os nossos olhos ainda são olhos muito carnais. Nada contra, nada negativo. Mas quando a gente olha com os olhos do Espírito, a gente tem um olhar de Jesus. Jesus via Pedro não como pescador que errava, mas por aquilo que ele já ia ser lá adiante. Como diz Haroldo Dutra Dias, Jesus olhava Saulo e já via Paulo. Já olhava lá na frente. Como uma mãe olha o filho não vale nada. Traficante de drogas, matou, etc. Quantas mães, né? Aí dão uma entrevista. Olha, meu filho fez muita coisa errada, mas no fundo, ele é um rapaz bom. E é mesmo. Porque ela consegue ver além. São os olhos do amor. Ela consegue ter, né, a noção de que ele fez algo errado, mas que tem vários fatores associados àquilo, que tem vários condicionantes, né, que talvez outra pessoa no lugar dele faria a mesma coisa, né, que tem várias características que não se justificam o mal que ele fez, né, mas que ela percebia o lado bom dele. São os olhos do amor, são os olhos do Espírito. Então, nós precisamos desenvolver essa parte, esse olhar do Espírito, e teremos a consciência. O apóstolo Paulo, em Filipenses, se não me falha a memória, capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, vai exclamar mais ou menos assim: eu estou certo no Senhor Jesus, que estou feliz e sempre fico feliz, na tristeza ou na vitória, no sucesso ou na derrota. Porque mesmo quando sou fraco, é nesse momento que o Senhor me faz forte. E permaneço mesmo, tanto no sucesso quanto na derrota. Esse indivíduo já alcançou consciência. Ele já tinha em si a percepção da consciência. Ele já tinha feito aquele trabalho da 919 de O Livro dos Espíritos, o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é o primeiro passo, ou um dos primeiros passos para a autoconsciência. O autoconhecimento é o trabalho de se analisar. E quando eu falo se analisar, é analisar as imperfeições e as virtudes. O trabalho de se desnudar perante si mesmo. Mas não é o trabalho completo. A partir daí, aplicar isso. E o resultado dessa aplicabilidade é a autoconsciência. Que é ter o domínio sobre si mesmo. É ter a noção exata do que se é. É ter a noção exata da perfeita identificação com a consciência na qual estão escritas a lei de Deus. É realizar esse processo de despertamento. É ver as coisas para além do significado material das coisas. Né? Para além do significado apenas do fruto, do resultado. Né? Porque se eu for apenas olhar a vida buscando resultados, como se eu estivesse no investimento do mercado de capitais, qual é o resultado que eu tenho certeza de que minha educação vai gerar em meu filho? Não sei. Eu tenho que semear. Mas tem elementos aí que não estão nas minhas mãos. Tem uma parte aí que não me cabe. Tem uma parte que me cabe. Mas tem uma parte que eu não tenho controle. Olha que bonito. Da mesma forma que o agricultor faz a parte dele. Aduba o solo, prepara, joga a semente. Mas tem uma parte que não é dele. A estação, as pragas, o vento, né, a temperatura, o clima, chuva. Não depende dele. Então, essa harmonia entre o que é meu e o que está acima de mim é que a gente tem que... também, faz parte da autoconsciência. Porque o que a gente faz? Ou a gente deixa tudo para Deus, e a culpa é de Deus, se não acontecer. Ou a gente toma para si tudo e quer fazer a parte de Deus. Quer ter o controle da situação e não tem. A gente tem a ilusão que a gente tem um controle de tudo. Não tem. Então, nós desenvolvemos essa autoconsciência, que saímos da indiferença em relação às coisas, do fruto. Não é o fruto apenas o resultado, mas o que é que aquele trabalho me deu, não em termos de resultado material apenas, mas me deu em termos de experiência e de crescimento interior. Quanta gente que passa por sofrimento, eu tenho certeza que aqui,
alguns de nós aqui já passamos por sofrimentos que achamos que não íamos suportar. E depois, a gente diz, depois daquela experiência eu sou uma outra pessoa. Eu sou o que sou hoje graças àquilo. Então, tem a ver com essa experiência. Eu me lembro, já caminhando para o encerramento, eu me lembro que há um xiste muito, muito interessante, né? Que fala um pouco disso, né? Um pescador, né, pescando, e aí chega um empresário estrangeiro na região, é uma região de pesca, e olha aquele homem pescando, pescava um peixe, ele observou que pescava um peixe, comia, deitava na rede, não sei se era baiano, mas deitava na rede, e adormecia. E depois pescava de novo, etc. E aí o empresário, com a visão pragmática do empreendedorismo, disse, homem, chega aqui, deixa eu falar um pouco com o senhor. Veja só, todo dia eu vejo você pescando um peixe, come e depois vai deitar, vai dormir. Por que tu não pesca dois? E ele disse, pra quê? Porque você come um e vende outro. E pra que vender outro? Porque você pega uma outra vara de pescar, vai comprar umas 2 varas de pescar, 1, 2, 3 varas de pescar. E pra quê? Porque você coloca logo 3, 4 varas de pescar, pesca, sei lá, 4 peixes, come um e vende 3. E eles pra quê? Pra comprar um barco. E pra que isso? Porque aí você vai para o fundo do mar e pesca mais peixes, peixes mais graúdos. E pra quê? Pra ganhar mais dinheiro. E pra quê? Pra conseguir uma rede. E pra que rede? Porque você joga uma rede, pega 20 peixes, come um e vende 19. E pra quê? Depois que você acumular dinheiro, você consegue um frigorífico. E pra quê? Porque aí você agora bota um monte de peixe, vai vendendo peixe, come um e vende o resto. E diz, homem, pra quê? Você vai ser um homem próspero. E pra que tudo isso? Para você comprar uma casa, uma mansão, viver de maneira confortável, descansar. E o homem, meu senhor, pra que tanto trabalho se eu já estou descansando? Quer dizer, é essa relação com apenas a questão mais imediata, mais cômoda. A evolução não é isso. Né? É claro que a anedota tem um duplo sentido, né? O sentido da neurose de ganhar dinheiro, mas o sentido também da acomodação, de não ver para além daquilo que a vida me dá. Então tem esse duplo sentido. O que eu quero dizer é que o indivíduo que desperta para a autoconsciência não valoriza as perturbações de fora para dentro e não deixa que a sua paz de dentro se perturbe com as coisas de fora. Há um caso citado na internet de um jovem médico, né, que começa a morar numa rua dos Estados Unidos, né, um bairro norte-americano conhecido, e passa anos ali vivendo, né? E um dia o seu filho não, um dia um parente vem e fica na sua casa, habita na sua casa e permanece ali acompanhando, né, o seu périplo. E é interessante porque durante toda a semana ele vai, passa na banca de revista e compra alguma revista, o jornal semanal, e o indivíduo que o recebe trata ele com tanto desprezo. Ele, bom dia, o homem não responde. Jornal, por favor, aqui está o dinheiro. O homem pega e joga o jornal assim no chão. E ele vai lá e pega, etc. E aí, até que um momento, um dos parentes, né, que estava na casa dele hospedado, um primo, disse assim, fulano, eu não entendo, eu já estou aqui indignado. Esse homem ele trata assim há quantos anos? Ele diz, olha, eu moro aqui há quase 30 anos. Ele sempre foi assim. Já é um senhor de idade, então está aqui há muito tempo. Está aqui há muito tempo. Sempre ele tratou assim agressivamente, sempre ele me tratou assim. E você continua comprando o jornal na mão dele. Você continua indo para ele. Você continua cumprimentando ele. O homem respondeu, continuo. Porque não vai ser esse sujeito que vai mandar em mim. Que com o mau humor dele vai dizer o que é que eu devo fazer. Eu vou continuar tratando ele bem até ele aprender a educação. Olha que autoconsciência. Porque não levava para o lado pessoal. Não se afligia. O problema era do outro que estava de mau humor. Fazia mal a ele. Olha que autoconsciência desperta. Olha que ciência de si. Só que como a gente tem baixa autoestima, tem complexo de inferioridade, o outro fala alguma coisa, a gente já fica... Porque a gente acha que é verdade. A gente já fica incomodado. Porque como a gente não tem ciência de si, se a gente tivesse ciência de si, a gente saberia o que é verdade e o que não é. Se é verdade, deixa, é verdade. Se não é, não é verdade, não tem por que se incomodar. Mas a gente não tem essa noção. Por conta dos nossos traumas, do nosso complexo, do nosso ego. No fundo, a gente quer que todo mundo nos aplauda. Mas tem gente que não gosta de nós e não vai gostar. E vai antipatizar. Jesus viveu isso para nos dar o exemplo. Temos que dar o direito das pessoas não gostarem de nós.
Então, tudo isso tem a ver com essa autoconsciência, de não se importar, no sentido positivo da palavra, de não valorizar o mal, de não valorizar o conceito alheio, de não se acabrunhar e se atormentar com o mau humor do outro. Porque se o mau humor do outro me desestabiliza, é porque o outro está conseguindo me controlar. É só ele fazer alguma coisa que eu me desestabilizo, então ele está conseguindo influenciar a minha vida. Olha que coisa interessante. Então, a autoconsciência passa por essas questões, por essa noção de si mesmo. E quando eu tenho uma noção de mim mesmo, quando eu tenho a autoconsciência dessa forma, quando eu tenho o valor do que eu sou, eu sei o que eu sou, nem mais nem menos. Nem fico narcisista se alguém me aplaude, alguém me elogia, e eu olho e sei o que é verdade, o que é bom, o que não é, porque eu tenho autoconsciência. Eu sei das minhas virtudes, não é nada demais eu reconhecer o que eu faço bem. Isso não é orgulho. Orgulho é quando eu acho isso excepcional, eu acho que eu sou melhor do que os outros e quero impor em relação aos outros. Mas eu saber que eu faço bem alguma coisa, se eu não tiver noção do que eu faço, eu vou ser um irresponsável. Eu certa vez vi Divaldo Franco numa entrevista, e perguntaram a Divaldo, você tem noção da sua tarefa? Você tem noção do efeito da sua tarefa em relação às pessoas? Ele disse, sei, tenho noção, porque senão eu seria um irresponsável. Se eu dissesse, quem sou eu não sou nada, então eu sei que eu não sou nada e estou fazendo mal aos outros na minha tarefa? Eu sei que eu não faço bem e estou assumindo fazer uma coisa que não faço bem? Então, eu tenho que ter noção do que eu faço. Agora, isso não significa que eu sou o melhor de todos, né? Que eu estou acima das pessoas por conta disso, né? Que não há alguém que faça melhor do que eu não tenho falhas, que eu não tenho deslizes, né? E que a humildade é se reconhecer, é ter ciência de si, dos seus defeitos, não para mostrar a ninguém. Ninguém exibe feridas e defeitos para ninguém, eu não vou ficar aqui exibindo meu lado negativo, nem ficar exibindo as minhas virtudes, porque minhas virtudes e meus vícios interessam a mim. Então, é isso que é interessante nesse cenário todo, né? Então, quando a pessoa consegue esse estágio, consegue esse padrão, né? Consegue essa conquista em relação a si mesmo, então nem se exalta nos elogios, nem deprime, nem se angustia nas pedradas, nos ataques, na agressividade, porque sabe o valor que tem, sabe as deficiências que possui, e sabe as virtudes que já conseguiu conquistar. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos também a autoconsciência que torna a pessoa realizada. Quem já viu a vida de Beethoven, percebe que no final da vida, depois de toda uma vida de sofrimento, de buscas, né? O momento final da vida de Ludwig van Beethoven, o momento da surdez absoluta, o momento das composições finais, todos os estudiosos de musicologia dizem que as últimas peças de Beethoven, na surdez absoluta, é até irônico, né? O problema de surdez que ele teve é um problema tão simples hoje, que uma abordagem assim, num dia, num otorrino, resolveria a situação. Uma cirurgia pequena resolveria a situação, mas na época não havia. E ele completamente surdo, não ouvindo nada, e compôs as melhores peças de sua estrutura. Aliás, uma das mais belas peças de toda a história da humanidade. As últimas obras de Beethoven são consideradas obras imortais, só comparadas com as obras imortais de Johann Sebastian Bach. E no final da vida, patrocinador não pagava para apresentar aquelas obras. Ele não recebia dinheiro, porque as obras eram tão profundas e tão complexas que não tinha nem músico profissional para tocar. Os seus últimos quartetos de cordas, Op. 127 até Op. 135. As últimas sonatas para piano, especialmente a Op. 29, a sonata 29, Op. 106, e mais tarde a 111, a famosa sonata Arieta, que tem uma espécie de nota musical inusitada na música clássica, que é a batida do jazz, que chegaria mais tarde com os negros americanos 100 anos depois, e que ele antecedeu. Ele apresentou essas composições, a maioria dos profissionais não conseguiam tocar. O Op. 133, por exemplo, que é chamado Quarteto da Grande Fuga, né, que revoluciona a arte da fuga de Bach, quando ele apresentou, os profissionais disponíveis disseram que aquele quarteto era impossível de ser tocado e que era tão compreensível quanto o chinês. Ele foi criticado,
Teve uma pessoa que chegou para ele, porque ele respondia, ele via em anotação a pergunta e respondia na fala, né? E uma pessoa disse assim, mestre, as pessoas não gostam da música que você está produzindo. É uma música incompreensível, difícil. Algumas pessoas estão dizendo que são músicas impossíveis de serem tocadas e feias. As pessoas não gostam, mestre. Porque ele rompeu com o romantismo e o classicismo de Mozart. E Beethoven teria respondido, não se preocupe não, gostarão mais tarde. Que consciência. Né? E ele tinha razão. 200 anos depois, são obras festejadas pelos melhores especialistas. Eu não estou falando só da Nona Sinfonia, não, que infelizmente o Esporte Clube Bahia pegou para o seu hino no comercial, né? Mas vamos mudar de assunto. Não apenas a Nona Sinfonia, né? Mas as grandes peças dele, né? Que é do momento final. A autoconsciência dele. Ele chegou a dizer no final da vida o seguinte, eu estou depauperado, com a saúde enfraquecida, mas eu tenho consciência que a minha importância na história da música é tão alta como Shakespeare é na história da literatura, como Michelangelo é na história da arte. E é verdade, ele tinha consciência. Não tem nenhuma vaidade nisso, nenhum ego nisso. A autoconsciência. Veja Jesus. Bom mestre, a ninguém chameis de bom. Porque só Deus é... Por quê? Porque bondade é relativo. É como se Jesus está dizendo assim, você acha que eu sou bom? Você não viu o Pai. Né? Porque qualquer criatura, por mais que seja perfeita, espírito puro, está ainda infinitamente distante de Deus. Porque Deus é o Criador. Deus não é bom, Deus é a bondade, que é diferente. Então, bondade, mas quando ele vai, bom mestre, ninguém chama de bom, porque bom só é o Pai. Mas mestre sim, eu sou. Já pensou Jesus, para dar uma de humildade, quem sou eu? Mestre não sou não sei ensinar nada a ninguém. Isso é humildade? Isso é falta de autoconsciência. Então, a autoconsciência é reconhecer os equívocos, mas reconhecer também as virtudes. Então, tudo isso tem a ver com as capacidades que a gente desenvolve. Por isso, a coragem de se analisar, de se conhecer, de se aperfeiçoar, ser cada vez melhor. Não importa o que os outros falem de você. Não importa o que os outros dizem de você. O que importa é como você está com você mesmo. Independente de qualquer coisa. Não importa as aparências, porque o mundo material é feito de aparências. E isso em todos os aspectos, inclusive aqui. Quantas pessoas veem o orador como uma pessoa que já alcançou a perfeição? O movimento espírita sabe disso, o quanto isso é falacioso. O orador é uma criatura que está lutando, que está em luta como todas as outras, que tem as suas imperfeições. Eu vejo muita gente abandonando a tarefa espírita, porque diz assim, decepcionei-me com fulano. Não sou mais espírita. Mas fulano era procurador do espiritismo? Né? Foi dado esse cargo a ele? Fulano é companheiro de movimento espírita como você. Você depositou nele uma expectativa que ele não merecia isso. Porque um ser humano também luta, também com suas fraquezas. Mas agora eu não quero espiritismo. Nunca foi. Estava atrás de guru, de mitos, de pessoas perfeitas, infalíveis. E quando se decepcionou de não tê-las, preferiu, em vez de assumir a própria vida e a própria reforma íntima para crescer, preferiu debandar, porque na verdade ainda não permitiu que a doutrina entre. Entrou na casa, entrou na doutrina, mas a doutrina ainda não entrou. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Esse cuidado que é o cuidado da serenidade, da tranquilidade, de olhar para nós, de esquecermos um pouco os outros, de esquecermos a maledicência. Recentemente eu vi um vídeo de Vivaldo ele falando sobre isso. A maledicência está nos destruindo, está nos agredindo, está nos vilipendiando. Por conta das nossas enfermidades maltratadas, por conta das nossas mágoas mal resolvidas, por conta dos nossos conflitos íntimos. Então, nós devemos ter esse cuidado. O cuidado de adquirir autoconsciência. O que eu fico pensando, meus amigos, já para concluir, é que momento essa autoconsciência se dá? Em que momento? Porque a autoconsciência não foi a estrada de Damasco. A estrada de Damasco foi o despertar. Mas o adquirir essa autoconsciência foi o já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim.
De agora em diante ninguém me perturbe, porque eu trago dentro de mim as marcas do Cristo. Está lá na Epístola dos Gálatas. Naquele momento ele havia adquirido autoconsciência. Ou quando ele está em Jerusalém, que ele acha que vai morrer, ajoelha-se, fecha os olhos, começa a receber pedradas, os filetes de sangue começam a se abrir. Ele começa a virar uma espécie de corpo banhado de sangue. As tribos de Jerusalém envolvem, alguns começam a chutá-lo. E Emmanuel, na sua pena mágica, vai dizer, o apóstolo pensou que ia morrer. Fechou os olhos e começa a orar. Lembra-se de Abigail. Lembra-se do mártir Estevão. Lembra de Gamaliel, o seu grande orientador, seu tutor espiritual. Lembra-se dos equívocos que foram cometidos em nome do fanatismo judaico, do farisaísmo israelita. Naquele momento passa uma revisão pela sua cabeça. E diz Emmanuel que chega um momento que ele tem um êxtase e não sente mais absolutamente nada. As pedradas não mais doíam nele. E Emmanuel diz, resgatou os débitos. E conseguiu encontrar paz. Eu achei fantástica essa expressão de Emmanuel. A paz divina dentro dele. E quando ele despertou, ensanguentado, desmaiado, considerado morto e jogado nos monturos da cidade, uma espécie de lixo, de final de linha da cidade, onde os lixos eram depositados, ele desperta achando que morreu e percebe que continuava vivo. E mais tarde vai escrever sobre esse êxtase em uma das suas epístolas. A partir dali, o apóstolo Paulo vai se tornar um homem diferente, porque já havia adquirido a autoconsciência. Já havia adquirido a percepção verdadeira da vida. Já havia encontrado a integração do mundo material com o mundo espiritual. Já estava em perfeita conexão com a vida espiritual, embora na carne ainda estava. Por isso que quando, por ordem de Nero, a sua morte é decretada, e Nero tinha tanto medo dele, porque a oratória dele, mesmo velho, com cajado, possivelmente com câncer de garganta, alquebrado, Nero tinha tanto medo dele, porque achava que ele era um feiticeiro, porque a oratória dele era eloquente, era convincente, inspirada naturalmente. Nero manda assassiná-lo longe de Roma, para que qualquer feitiçaria dele depois da morte dele não recaísse sobre Roma. Olha a superstição. E encaminha Paulo para um local chamado Águas Salvianas. E ali ele ajoelha-se, o soldado coloca ele, o legionário pega, mas o legionário fica tão impressionado com a atitude tranquila, que o legionário pede, ele bota as mãos. Ajoelha, ele ajoelha. Dá o pescoço, ele dá o pescoço. O soldado pega o machado, para decepar a cabeça, começa a tremer. E ainda diz, eu lamento ter que fazer uma coisa dessa, mas foi, começa a tentar se justificar. E Paulo olha para cima e diz, soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Quer dizer, era alguém que alcançou essa autoconsciência, em nível do mais elevado. Já havia superado os limites fisiológicos. Já havia superado as paixões. Já havia superado as perturbações do ego. Já havia superado os instintos mais básicos. E o soldado continuou tremendo. E, graças a isso, não cortou de vez a cabeça. Foi necessário 2 golpes para a cabeça tombar e ele despertar na vida triunfante da vida espiritual, ajoelhando-se diante de Estevão para ele pedir perdão, e Abigail, que o abraça fervorosamente e diz, que é isso? Que é isso, rapaz? Levanta! Quem de nós não tem equívocos aqui? Quem de nós não tem pecado? Só Jesus foi puro. E ele nunca mais vai esquecer aquele contato. Então, meus amigos, a autoconsciência. Ah, mas é uma coisa para espírito superior. Não, o espírito superior ficou superior depois. Porque senão a gente fica idolatrando esses indivíduos como se eles não fossem criaturas iguais a nós que chegaram lá. Ninguém chega de um dia para o outro. Ah, mas Chico Xavier, fique que nem Chico Xavier. 75 anos frequentando mediúnica, 75 anos em transe, psicografando e orando, você vai chegar lá. Porque a gente vê Chico Xavier assim e não sabe o quanto ele renunciou. Se você renunciar também, se você exercitar também, você chega lá. Não é segredo de Chico Xavier. É um exercício, é um condicionamento. Pense na academia, né? A musculação. Vai condicionando. Ninguém vai fazer uma maratona agora, mas começa agora a treinar. Então, é um exercício. Aí a pessoa quer... Não, eu quero adotar... Eu falei isso numa casa ontem, já estou terminando. Quer adotar a alimentação vegetariana,
quer adotar rituais específicos, quer fazer uma espécie de mudança de fora, sem a mudança de dentro, aí tem problemas. Não, você vai mudar por dentro e o efeito vai ser você mudar a alimentação, você mudar seus hábitos, você precisar de menos coisas, você precisar de menos necessidades físicas, você vai renunciar naturalmente a prazeres mais imediatos, vai precisar de menos sono. Chico dormia 2, 3 horas por dia. Eu vou copiar um modelo de Chico, vou dormir só 2, 3 horas por dia, eu vou desencarnar alguém de raiva, de irritação. Não! Dormir poucas horas por dia era uma consequência natural do que ele já havia conquistado. Marlene Nobre dizia que com 20 e poucos anos ia para ver Chico e não aguentava, ele já era um homem de mais de 50 anos. Não aguentava. Porque assim, ele pegava a fila às 6 da manhã para atender as pessoas, atendia as pessoas, e aquelas pessoas que falavam, e Marlene já assim, irritada, e as pessoas falando, e Chico dizia, continue minha filha, fale mais. E aí ia, almoçava, aí às 14 horas voltava para o grupo espírita da prece, mais atendimento, às 17 horas mais ou menos assim, no entardecer, aí ele ia para a reunião pública, começava a ler algumas mensagens dos livros, fazia alguns comentários do Evangelho, preparando o ambiente. Aí, assim, às 19 horas ele colocava outros irmãos para continuar fazendo pequenas explanações, pedia licença e entrava, porque às 20 horas ele começava a psicografar. Aí ficava sentado das 20 às 3 da manhã. A equipe dele, as pessoas levantavam, iam no banheiro, ia fazer um lanche, iam para casa, voltavam, né? Às 3 da manhã, já tinha gente que tinha desencarnado já e já estava se comunicando por ele, né? Às 5 ele começava a ler as mensagens publicamente. O que é isso? Quer dizer, superação. Ele não chegava a levantar para ir no banheiro. Superação dos limites fisiológicos. E não tinha pedra no rim, não tinha problema de postura, de ficar tanto tempo sentado. Por quê? O psiquismo se sobrepunha. Eu vou recomendar que você faça isso? Não. Eu vou dizer que isso é uma consequência da espiritualização dele. Ele procurou se espiritualizar e isso foi natural. Natural. O nosso psiquismo influencia. Eu contei isso ontem, né? Quer ver uma coisa? Recebo uma notícia ruim. Perdi minha fome. Perdi o apetite. Perdi meu sono. Às vezes passa vários dias sem comer. Ora, se o psiquismo age assim para uma coisa negativa, se a gente souber, quando a gente souber usar os potenciais para as coisas positivas, como a gente vai superar alguns limites fisiológicos. Mas isso como uma coisa natural. Uma coisa natural. Aí a gente muda a alimentação e não tem distúrbio, não tem alteração nenhuma. Né? Então, isso é muito interessante. Tudo isso tem a ver com a autoconsciência. Tudo isso tem a ver com a aquisição de si mesmo. Tudo isso tem a ver com a prática do desenvolvimento das grandes virtudes. Para concluir, Hilário Silva, por Chico Xavier, conta que certa vez Jesus passava com seus apóstolos por uma região da Galileia e se defronta com um homem brutamontes, um homem forte, uma espécie de trabalhador do templo, e Jesus se aproxima, estavam cansados, os pés cansados de areia e de tanto caminhar, com sede, imagina o deserto do Oriente Médio, e se aproxima do homem e Jesus lhe pede uma água, um pouco de água. A lei de Moisés recomendava ter hospitalidade com as pessoas, principalmente com os irmãos de raça que passavam. O homem, no entanto, tratou mal Jesus, encheu ele de palavrão, xingou e quase colocou a pontapés dele para fora do local onde ele estava. Os discípulos ficaram profundamente indignados. Alguns começaram a se inflamar, dizendo, 12 contra 1, a gente pega ele, mas Jesus acalmou a situação e disse, vamos adiante. E aí foi adiante. Numa nova esquina daquela mesma região, eles se defrontam com uma jovem mulher, que os recebe e, embora o preconceito de um homem profeta não podia falar uma mulher, isso já era um escândalo, falar uma mulher, imagine. E Jesus convivia com um publicano, que eram os fiscais da época, quase sempre corruptos, porque na época havia muita corrupção. Hoje não tem não, só naquela época que havia. E meretrizes, prostitutas. Imagine que escândalo. Né? Por isso que as pessoas dizem, não é profeta, esse homem não é profeta. É porque a tradição dizia que um homem santo não podia nem olhar para uma mulher e falar com ela. Olha os preconceitos da época. Né? E aí Jesus passa, vê uma mulher, se aproxima dela
e lhe pede a água. Não é a mulher samaritana, não, que é outro trecho do Evangelho de João. Esse é um conto contado por Hilário Silva para o Chico Xavier. Se aproxima e começa a conversar com ela e lhe pede água. Ela, como manda a lei de Moisés, não apenas lhe oferece água, mas se você quiser, eu moro aqui com meus pais, ofereço a minha casa como hospitalidade para você e para os seus seguidores, para os seus amigos, repousarem, pernoitarem, amanhã dar prosseguimento à vossa jornada já descansados. Jesus disse que não precisava, era só um pouco de água para distribuir, seguir adiante, para matar a sede e seguir adiante. E foram adiante. Pedro, que é bem humano, que nem nós, aliás, a gente é pior do que Pedro, é bem desequilibrado, mas Pedro se aproximou e começou a dizer assim: Senhor, eu estou aqui, ó o julgamento, eu estou aqui imaginando a situação dessa mulher no reino dos céus comparado com aquele outro homem. A diferença que vai ser no futuro, no reino dos céus, dessa jovem senhorita que nos recebeu e aquele brutamontes estúpido que nos tratou tão mal e verbalizou, né, o seu conceito. Jesus olhou para ele, sorriu e disse: é porque você não sabe, daqui a alguns anos, aquela mulher vai conhecer aquele homem e ambos vão se casar. Hilário Silva acaba a história dizendo: é assim que é a evolução. Aquele que já despertou para as grandes verdades ajuda quem está atrás na convivência. E nessa ajuda também é uma grande prova de teste das suas virtudes para avançar ainda mais, para evoluir ainda mais. E o outro também está tendo a experiência de despertar da sua consciência com aquele que está amadurecido. A evolução é sempre assim. Você só está aqui hoje graças a uma série de fatores que contribuíram e, sobretudo, de corações amigos que colaboraram para você estar aqui, encarnado ou desencarnado. Você está aqui porque você recebeu afeto, recebeu amor. Às vezes a gente tem isso com os nossos pais, né? Quando os pais são responsáveis, etc. A gente, agora que eu sou pai, que eu sou mãe, eu vejo o que é que os meus pais fizeram por mim. Agora eu tenho uma noção de tudo que eles fizeram, porque eu vejo o trabalho, etc., as renúncias, a dedicação. Então hoje eu dou muito mais valor aos meus pais. Quantas pessoas dizem isso, né? Mas a evolução espiritual também é assim. Porque às vezes a gente recebeu um amor de alguém lá atrás, que hoje já está lá em cima, já está lá na frente. A gente foi ingrato com essa pessoa, não soubemos corresponder, não podemos hoje, atualmente, não podemos retribuir, porque estamos em outra situação, mas qual é o segredo da vida? Já que em nome desse amor que eu recebi e não pude devolver, eu vou passar adiante. E quando alguém me tratar com ingratidão, eu vou compreender, porque um dia eu fui assim. Isso é autoconsciência, isso é amadurecimento interior. Gostaria de agradecer, cumprimentar os nossos amigos internautas, agradecer-lhes pela gentileza que nos estão acompanhando. Gostaria de agradecer a pessoa de Neuza, Yara, em nome de quem também eu agradeço a todos os companheiros do Grupo Espírita Paz e Caridade. É uma honra e merecido estar aqui. Gostaria de pedir desculpas pelos erros que porventura eu tenha cometido. Acredito que tenham sido muitos, mas é natural. Num discurso como esse, é natural. Erros de concordância verbal, erros da língua portuguesa, que eu não sei falar muito bem, erros, alguma imprecisão histórica ou doutrinária. Gostaria de agradecer, no entanto, a paciência dos senhores, sem cuja presença seria impossível a realização de um evento como esse, né? Gostaria de cumprimentar os nossos queridos amigos do Raciocínios Espíritas, na pessoa de Suzana, que está aqui, a nossa Suzana que está gravando, companheira fiel, dedicada, que sempre nos acompanha na filmagem, na fotografia, a semelhança de outros companheiros, alguns que estão assistindo, né? Nossa querida amiga Patrícia Lins, que está nos assistindo ao vivo, né? Que nos acompanhou e esteve conosco ontem na Casa de Oração Bezerra de Menezes, né? Nosso querido amigo Elber, que também esteve nos ajudando, a nossa amiga Lourdes, e todos os companheiros, né, do nosso ideal, do nosso movimento espírita, a minha família, que está me acompanhando também, alguns, né? Eu recebi uma mensagem agora de minha mãe dizendo que está me acompanhando, minha querida esposa, Laís Vogel, que está me acompanhando também. Gostaria de agradecer profundamente, no entanto, sobretudo a gentileza e a caridade dos senhores. E dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.